Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um projeto que faz muito tempo sendo desenvolvido. Vocês sabem muito bem que alguns projetos ficam anos no limbo e não avançam muito no desenvolvimento. E hoje eu vou falar a respeito de um projeto que está sendo desenvolvido desde a década de 80 e que finalmente pode ser que saia porque parece que a produção está sendo bem caótica. Então, vamos lá! Então pessoal, em primeiro lugar eu devo frisar desde já que o Francis Ford Coppola é um dos meus diretores favoritos, né? O Coppola, ele é um grande diretor, ele dirigiu o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, dirigiu também o filme Apocalipse Now, dirigiu o Drácula de Bram Stoker e mais alguns filmes menores, mas esses seriam os grandes filmes aí que ele já dirigiu. E agora ele tá com um projeto, o filme Megalópolis, que é um filme com um enorme elenco e que ele tá desenvolvendo desde a década de 80, segundo vários relatos aí, né? Muitos atores, inclusive, já afirmaram que fizeram testes pro papel muito tempo atrás. E agora o filme está sendo filmado finalmente em Atlanta, com um grande elenco que eu vou mostrar aqui para vocês. Só que o filme pode estar enfrentando muitas dificuldades, principalmente por causa do seu orçamento de 120 milhões de dólares e porque o Francis Ford Coppola decidiu financiar o filme do próprio bolso. Ele vai pagar o orçamento do filme, ao contrário do que a maioria dos diretores fazem. É uma das maiores regras em Hollywood que você nunca usa o seu próprio dinheiro para os projetos, porque a situação acaba ficando insustentável. Então, só trazendo para vocês o elenco do filme, tem um dos meus atores favoritos desses últimos anos, que é o Adam Driver. Aparentemente ele vai ser o protagonista, e a gente vai ver também o Forest Whitaker, que é um ator que eu adoro, a Natalie Emmanuel, que faz os filmes do Velozes e Furiosos, fez também Game of Thrones, o Jon Voight vai participar do filme, o Lawrence Fishburne, a Aubrey Plaza, o Jason Schwartzman, Shia LaBeouf, a Talia Shire e finalmente o Dustin Hoffman e o Giancarlo Esposito. Então é um elenco estelar, pode não ter nenhum nome, digamos assim, gigantesco. Eu acho que o Adam Driver se encaixa até nessa categoria nesses últimos anos. Ele tá fazendo muitas produções muito interessantes. Eu acho que a carreira dele recente é muito legal. E como eu falei, esse era o projeto sonho, digamos assim, do Francis Ford Coppola. Ele desenvolveu o roteiro muito tempo atrás, na década de 80, e desde então ele tá tentando tirar esse filme do chão. Antes, né, de fazer o filme do Drácula, ele já queria fazer esse filme Megalópolis, só que nunca saiu do papel. Ele tinha começado a produção do filme, só que a produção do filme envolve a cidade de Nova York e aconteceram os ataques às Torres Gêmeas, né, de 2001, então ele cancelou a produção, ele falou que não ia fazer o filme. Em 2007, né, ele falou que não ia fazer de jeito nenhum, até que em 2019 ele retornou para esse projeto e falou que queria fazer. E você pode estar se perguntando, pô, como que o Francis Ford Coppola, né, que é um diretor que não fez tantos sucessos, digamos assim, na carreira, como que ele teria 120 milhões de dólares para financiar o filme do próprio bolso? Ele vendeu uma vinícola muito grande lá nos Estados Unidos, né? Ele tinha vinícolas enormes, ele tem um império dos vinhos lá nos Estados Unidos, é a grande fonte de renda dele, não é na direção, né, dos filmes, e sim através das vinícolas que ele tem. E ele vendeu a empresa que chamava Sonoma County Winery, se não me engano, para a família Delicato, que é uma família muito grande lá nos Estados Unidos, né? Delicato Family Wines é o nome da empresa, e a empresa se tornou uma das 5 maiores lá dos Estados Unidos depois da compra. E eles avaliam, né, não foi reportado nenhum valor, mas eles avaliam que a compra pode ter sido entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares, o que faz total sentido se a gente for ver o número de garrafas ali. O George Clooney vendeu uma empresa de champanhe por 600 milhões de dólares há algum tempo atrás, então não é nada de outro planeta, né, que uma empresa que existia desde a década de 70, que ela seja vendida agora por quase 1 bilhão de dólares. Então ele pegou esse dinheiro e falou, bom, agora é a hora de eu fazer o meu filme. Ele botou o dinheiro para fazer o Megalópolis, só que parece que a produção está enfrentando muitas dificuldades, como eu vou mostrar aqui para vocês numa reportagem do Hollywood Reporter. Eu li bastante a respeito da venda das empresas de vinho, se vocês quiserem eu vou deixar os links nos comentários. E como eu sei que muitas pessoas não assistem o vídeo até o final, no final vou mostrar também que o Francis Ford Coppola e o Adam Driver discordam disso que o Hollywood Reporter falou, então só dizendo que existem dois lados, né? Como eu falei, eu sei que muitos não vão continuar assistindo até o final, mas de qualquer forma eu já digo que o diretor não concorda com isso que foi noticiado, o que é normal, né? Ele não vai falar publicamente realmente que o set do filme tá um caos.
Então aqui, como vocês podem ver, né, uma reportagem do Hollywood Reporter, Megalópolis de Francis Ford Coppola em perigo em meio a orçamento inflacionado, êxodo da tripulação. Aqui eles estão falando crew, né, que seria a palavra êxodo da equipe, ou seja, tem pessoas importantes que saíram do filme justamente por causa da produção tá um pouquinho caótica. Né, aqui ó, o cineasta está na metade do filme em Atlanta com uma fonte descrevendo o set como uma loucura absoluta. E antes de continuar, eu queria dizer para vocês que o Francis Ford Coppola é famoso por ter produções meio caóticas. O Poderoso Chefão virou inclusive a série The Offer, né, que mostra como é que foram os bastidores. Foi um filme bem caótico, né, na produção. Tem inclusive o documentário Heart of Darkness, que é um documentário a respeito do filme Apocalipse Now, que mostra como a produção foi mais caótica ainda, né, envolvendo Marlon Brando, envolvendo ali quase 2 anos de filmagem. Eu assisti o documentário, é realmente muito bom. Inclusive o Drácula de Bram Stoker também sofreu com êxodo de funcionários saindo, ele demitiu toda a equipe de efeitos especiais. Então, se vocês quiserem, tem muito material por aí envolvendo o diretor. O Poderoso Chefão 3 também não foi uma produção tão simples, também aconteceram muitas mudanças. Então não é nenhuma novidade, né, que o Coppola tenha dificuldades para finalizar um filme de forma normal, né, digamos assim. Ele não é um diretor como Steven Spielberg, que vai lá, faz o filme, pronto, acabou, partiu para a próxima. O Martin Scorsese também, né, consegue fazer os filmes sem pelo menos que vaze muita coisa aí negativa a respeito do filme. O Coppola parece que todo filme que ele vai lançar, ele tem dificuldades para concluir a produção. E aqui, né, a reportagem, o último filme do Francis Ford Coppola, ficção científica Megalópolis, caiu no caos de acordo com várias fontes. O filme, atualmente na metade das filmagens em Atlanta, perdeu na última semana talentos criativos importantes, incluindo designer de produção e diretor de arte supervisor, além de perder toda a equipe de efeitos visuais na primeira parte de dezembro. Para muitos de dentro, a produção está dando vibrações severas de Apocalipse Now. E aqui eles inclusive citam o que eu falei, né, ó, nunca gaste o seu próprio dinheiro. E aqui uma das fontes, né, falou o seguinte: não há uma boa resposta aqui. Coppola vai gastar muito mais do que pretendia. Você pode imaginar o quanto ele já investiu. Seria uma pílula muito amarga não terminá-lo. E eles citam inclusive que o orçamento estava sendo muito alto porque o Coppola estava tentando utilizar aquela tecnologia do The Mandalorian, que é um círculo assim que você projeta as imagens, só que estava saindo muito caro. Então ele está migrando dessa tecnologia para uma tecnologia de green screen, né, de tela verde mais convencional. Então isso também está encarecendo bastante a produção. E aqui, né, mais recentemente, a desenhista de produção Beth Mickle e o diretor de arte supervisor David Scott também partiram. Entre as demissões e renúncias, uma fonte diz que o filme agora não tem departamento de arte. Russell Mickle e Scott não responderam aos pedidos de comentários. E aqui que eu fico com um pouquinho de pé atrás, né, envolvendo o Hollywood Reporter, porque parece que a fonte que eles estão utilizando, ó, um representante de talentos cujo cliente estava entre os demitidos, diz que a demissão foi uma bênção disfarçada, foi uma loucura absoluta estar no set. Então uma das fontes, pelo menos, pode ser que eles tenham várias fontes, mas uma das fontes, pelo menos, é o representante de uma pessoa que foi demitida. Então pode ser que essa pessoa demitida tenha exagerado a situação, tenha falado que a situação estava muito mais caótica do que na verdade tá? Na minha opinião, pode. Os sets de filmagem americanos são famosos por serem caóticos. Eles trabalham ali 15, 18 horas por dia, né, quando o filme tá ali na produção, na fase de filmagens. Então não é nada de outro mundo que a situação seja caótica. E aqui o próprio Hollywood Reporter, né, em março de 2022, entrevistou o Coppola, que falou: há uma certa maneira que todo mundo pensa que um filme deveria ser, e isso vai contra a corrente se você tiver outra ideia. As pessoas podem ser muito receptivas, mas às vezes a outra ideia representa o que está por vir no futuro. Isso é digno de ser considerado. Mas você pode estar se perguntando, pô, como que um diretor com o nome do Coppola não conseguiu financiamento para fazer esse filme do jeito dele? Porque se você for voltar na filmografia do diretor, ele não fez tantos sucessos assim. Na verdade, a grande maioria dos filmes do Coppola foram grandes fracassos, com exceção desses que eu citei, e o último sucesso do diretor foi justamente o Drácula de Bram Stoker,
que, se eu não me engano, é um filme de 1992, então é um filme que tem aí 31 anos, e o filme custou muito menos, né, do que 120 milhões, talvez se a gente fizer, né, a atualização monetária fique um valor parecido, mas é um orçamento muito grande para você confiar a um diretor que não faz um grande sucesso há mais de 30 anos. Na verdade, não é nem que ele não faz um grande sucesso, todos os filmes que ele fez desde então foram fracassos. E agora, só para finalizar o vídeo, né, eu queria mostrar para vocês o que o Adam Driver e o Coppola falaram a respeito disso, né, o Adam Driver e Francis Ford Coppola, tudo bem no set de Megalópolis. Né, em um relatório exclusivo publicado na segunda-feira, o Hollywood Reporter detalhou que o set de Megalópolis estava em perigo após a demissão de todo o departamento de efeitos especiais e a saída de membros importantes da equipe. E o Adam Driver, dando uma entrevista que não tinha nada a ver com o assunto, ele puxou esse assunto, ó. Gostaria de responder brevemente ao artigo do Hollywood Reporter publicado na segunda-feira, disse Adam Driver, uma das estrelas do filme, ao Deadline na terça-feira. Tudo bem aqui, não tenho certeza de que conjunto você está falando, eu não reconheço esse, já estive em sets caóticos e este está longe disso. Coppola também contestou a história do THR, insistindo para Deadline que ele ainda está dentro do seu orçamento e dentro do cronograma. Amo meu elenco, amo o que recebo a cada dia, estou dentro do cronograma e do orçamento e isso que é importante para mim. E o Driver, né, inclusive concordou com alguns aspectos da reportagem, dizendo: sim, é verdade que o departamento de arte renunciou e o VFX foi demitido. VFX são os efeitos visuais. Nem todos os departamentos encontram coesão nos filmes e, em vez de sofrer e tomar decisões que deixem uma impressão duradoura no filme, as pessoas desistem, são demitidas ou se separam. É lamentável quando isso acontece, mas essa produção não sai do bolso em comparação com outras produções, especialmente a ponto de merecer um artigo sobre nós descendo ao caos. Essa caracterização é imprecisa. E aqui o Coppola fala uma frase até um pouco estranha, né? Ó, nunca trabalhei em um filme em que tivesse tão satisfeito com o elenco. Lembrando que ele fez o primeiro e o segundo Poderoso Chefão, né? Que tem o Al Pacino, que tem o Marlon Brando, que tem depois o Robert De Niro. Então ele já trabalhou com grandes atores e ele tá falando que tá extremamente satisfeito com o elenco que ele tem. Estou muito feliz com o visual e por estarmos dentro do cronograma. Esses relatórios nunca dizem quem são as fontes. Para eles eu digo, hahaha, apenas espere e veja. Porque este é um filme bonito e principalmente porque o elenco é ótimo. Nunca gostei de trabalhar com um elenco tão trabalhador e tão disposto a buscar o não convencional, a encontrar soluções ocultas. É uma emoção trabalhar com esses atores e a fotografia é tudo o que eu poderia esperar. As diárias são ótimas, então se estamos dentro do cronograma e eu amo os atores, o visual é ótimo, não sei o que as pessoas estão falando aqui. E o Adam Driver finalizou falando mais ou menos a mesma coisa, né? O ambiente que está sendo criado por Francis é de foco e inspiração. A partir de agora estamos dentro do cronograma. Eles estão insistindo muito, não sei se vocês também estão achando meio suspeito. Eles falando e falando e falando que estão dentro do cronograma. Não é uma coisa tão comum assim da gente ver as pessoas falando, né? Então eu acho que algum problema tem sim, né? Porque senão eles não teriam nem por que ficar falando. Não, estamos dentro do cronograma, parece que foi um textinho que foi passado ali pelo Francis Ford Coppola pro Adam Driver falar. E para finalizar, o Coppola falou mais uma vez, ó, vamos terminar o filme na primavera de 2023 e estamos totalmente dentro do cronograma, o que é difícil de fazer em um grande filme. Não sei quantos filmes podem dizer isso em 8 semanas, mas estamos e isso é um fato. Então, se o que eles estão falando é verdade, as fontes mentiram, pessoas que foram demitidas ou pessoas que não estavam concordando com a visão criativa do Coppola, né? A gente já viu, né, no Poderoso Chefão que não é uma boa discordar da visão criativa do Coppola. Obviamente ele tá muito mais velho hoje, talvez ele não tenha mais o mesmo tino que ele tinha na época, mas eu acredito que a verdade, como sempre, tá ali no meio. Eu acho que eles estão tendo problemas que eles não estão revelando, ele botou o dinheiro dele, então talvez a situação seja um pouquinho mais delicada do que o normal, só que eu também não concordo que o set esteja um caos. Eu acho que o Adam Driver também não ia estar defendendo tanto assim o Coppola, se esse fosse o caso. Mas como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desse assunto e como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.